para você, minha amiga, meu amigo, que nos acompanha nesta saga por uma vida melhor na matéria. É sempre muito bom ter você aqui com a gente nessa meia horinha semanal para falar sobre energia. Eu dou as minhas boas-vindas também para ela, Maria Guida. Como vai você? Eu estou bem, Murilo. Espero que todos estejam bem também. Que bom, que bom. Olha só, Guida, no nosso programa sobre encarnação, que nós vamos deixar na descrição e também aqui no card, você falou sobre algumas funções que existem no universo para além desta função que nós estamos desempenhando aqui agora, que por um acaso é a função humanidade. E aí que muitas pessoas ficaram curiosas sobre essas outras funções, e este nosso vídeo é sobre uma delas, a função orientadores da humanidade. Mas antes de a gente começar o nosso primeiro bloco, eu tenho aquele recadinho básico para quem está assistindo a gente. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, eu te convido a considerar essa possibilidade, porque ela quase não tem contraindicações. Tá bem? Então, vamos nessa? Orientadores da humanidade, nos aguardem. Vem com a gente. Ô Guida, quando eu penso nessa ideia de que tem gente, seres, energias ou entidades que estão orientando a humanidade aqui na Terra, a primeira coisa que me passa pela cabeça é que esse pessoal não está fazendo um trabalho muito bom, não, dada a situação em que a gente se encontra. Mas antes de entrar nesse mérito, conta pra gente o que são, onde vivem, o que comem as entidades, os orientadores da humanidade. Então, Murilo, eles não comem. 2, Murilo, eles ocupam a faixa vibratória que nós aqui na Terra chamamos quarta dimensão. Eles também chamam, mas eles chamam para que a gente saiba mais ou menos onde eles estão. É uma faixa vibratória onde a dualidade não existe mais. E, portanto, eles são capazes de olhar o que nós estamos fazendo sem o julgamento da dualidade. Não apenas porque nesse lugar do universo, nessa faixa vibratória, é impossível considerar as coisas de uma maneira dual, mas também porque eles adquiriram uma condição em que eles compreendem o que acontece na matéria, mas estão prontos para não julgar o que acontece, olhar as coisas de um ponto de vista não dual. E isso deveria nos ajudar. Deveria. Certo. Mas por que não ajuda? Porque nós estamos na dualidade, por mais que a gente ouça conselhos de um ser que está olhando para as coisas de uma forma não dual, nem sempre a gente consegue fazer as coisas do jeito que eles orientam, porque a dualidade não nos permite. E é por isso que a sensação de que eles não estão trabalhando bem é tão intensa. Tá, é mais com a gente do que com eles, então. Mas me diz uma coisa, por favor. Você me perguntou o que eles são. Sim. Eles são espíritos imortais, iguais a nós, perfeitos, manifestações divinas perfeitas, que tiveram uma longa experiência com a matéria, ou seja, encarnaram eles já estiveram muitas. Aqui? Sim, se eles não estivessem aqui em algum momento, eles não poderiam ser orientadores da humanidade. Para ser um orientador da humanidade, é necessário ter vivido muitas vidas na matéria e ter compreendido como é a condição humana. Eles são especialistas na condição humana por experiência. Eles têm muita experiência, como se eles fossem nossos irmãos mais velhos, aqueles que têm muito mais experiência que nós e que podem nos auxiliar, nos apoiar no nosso desenvolvimento aqui na matéria.
Entendi. E me diz uma coisa, você está falando aí no plural, né, orientadores da humanidade, mas por um acaso nós Uhum. temos também uma espécie de orientador individual, algum guia, algum mentor, algumas pessoas chamam de anjo da guarda, isso existe também? Então, na verdade, não é um, são 8. Um 8? deles é o guardião. 8. A gente chama isso de mônada. Nós Hum, somos o nono integrante de uma equipe de 9 seres, sendo que alguns estão na quarta dimensão, alguns. Outros estão em outras dimensões ainda mais sutis, e nós estamos aqui nas dimensões mais densas. Essa equipe é o que gera a energia que move o universo. Nós, com o trabalho pesado de buscar o equilíbrio na dualidade, e eles com um trabalho mais leve de nos orientar, e produzir como funciona sincronicidades. ah, a comunicação Como desse pessoal? funciona? Como é que funciona? Porque 8 pessoas, não dá briga isso não? Não, não é impossível haver qualquer tipo de contraposição fora da dualidade. Fora da dualidade, por exemplo, nós aqui, eu e você, quando conversamos, um corta o outro, um fala o outro. Ah, fora da dualidade, esse negócio não existe. Por quê? Porque há uma harmonia enorme, infinita, que não permite que essas coisas aconteçam. Então, cada um tem o seu papel e orienta da maneira que consegue o ser a que eles se comprometeram a orientar. E cada um tem a sua vez, o seu processo, cada um cuida de uma parte desse complexo bioenergético que nós somos. É isso. Entendi. E, uau, 8 seres. Então, cada pessoa 8. tem uma mônada diferente, digamos assim? Então, é Sim. bastante gente universo afora, não? É. Você pensa que o Incriado Ser Supremo se manifesta de infinitas formas. Aí você tem uma ideia do quanto isso é povoado. Mas não é isso, é que nem todos os mentores orientam uma pessoa só. Hum, Alguns mentores fazem parte de várias mônadas. Aí você vai me perguntar, como algumas daquelas pessoas a quem oriento perguntam, mas como é possível? O sujeito não está cuidando só de mim? Não, ele cuida de uma galera. Porque fora da dualidade, a onipresença é uma coisa absolutamente normal. Onipresença. Eu posso estar aqui conversando com você, posso estar na China conversando com um chinês a quem eu oriento, posso estar na Noruega orientando um outro ser que eu oriento, tudo ao mesmo tempo, sem nenhum problema. onipresentes Onipresença é o e nome disso, poliglotas. e é uma das características de Deus, né? A onipresença. Não, poliglota não, porque como eles não usam a linguagem falada, às vezes usam, né? Quando eles acham um canal, mais ou menos, eles usam. Como eles não usam isso, eles usam isso, isso aqui, nosso, né? É, a, a, a comunicação não se dá por palavras, ela se dá por orientações que o cérebro físico transforma em palavras. É isso. E a Entendi. linguagem é só uma maneira secundária de comunicação. Pronto, Certo. é isso. Agora, me diz uma coisa, Guida, você falou que aí, entre esses 8, nós temos o nosso anjo da guarda, o guardião. Qual é o papel Sim. desse ser na nossa caminhada? Qual é a relação que a gente tem com esse ser para, enfim, desenvolver essa relação, né, guardião e aquela pessoa que é guardada por ele? O guardião ocupa a 12ª dimensão. Ele é muito sutil, talvez seja mais sutil
dos seres da nossa mônada. Ele não se manifesta usando o canal jamais. Então, se alguém disser para você, vou canalizar seu guardião, você diga, isso não é possível. Ele faz parte da função angélica. Ele não é um orientador da humanidade. Ele é um ser angélico que nos coloca próximo da nossa missão e nos impede obstáculos que nos afastam de nossa missão e também garante a nossa segurança física. Mas, para ter contato com o guardião, é preciso chamá-lo, é preciso acioná-lo, é preciso acionar o guardião. Normalmente, as mães que têm alguma vida espiritual, elas acionam o guardião de seus filhos. Elas dizem, o anjo da guarda do meu filho para proteger ele. Porque não precisa muita coisa, não ter uma fórmula. A fórmula mais eficaz de acionar um guardião é, guardião, aqui comigo agora. Eu preciso da sua ação para impedir que eu mesmo me enrede em coisas que não são minhas, em coisas nas quais eu não deveria me envolver. Não precisa nem dizer nada disso. É só falar, guardião, aqui comigo agora. Uhum. E se você disser, claro que você precisa fazer isso quando você estiver sozinho, pelo menos fisicamente sozinho. Fisicamente sozinho é uma coisa que um dia eu explico para você como que a gente consegue. Mas é preciso estar fisicamente sozinho e acionar com a palavra falada, ou seja, não adianta pensar, tem que falar. E se você quiser saber o nome do seu guardião, você diga a ele, guardião, me revele seu nome. Mas aí você vai ter que se comprometer a jamais mencionar o nome do guardião na frente de outras pessoas. Ou seja, ninguém deve saber o nome do seu guardião se ele um dia lhe disser o nome dele. Como que eu sei isso? Eu pedi isso e eu sei o nome do meu, mas jamais revelarei. Não vai dizer pra isso. gente. Certo. Não. Ok. E é alguém que me é muito caro, porque nas horas difíceis ele está sempre a meu lado. Certo. E eu imagino que exista algum tipo de combinado, né, já que você disse que a gente escolhe tudo e combina tudo antes de descer, mas sei lá, alguma espécie de contrato com esses 8 seres para definir quais serão eles, como que eles vão agir, existe isso mesmo? E ainda, outra questão, a cada encarnação que a gente vem, é uma mônada diferente? Com certeza, ou não. É possível, alguns guardiões, ou alguns orientadores da humanidade, o guardião quase sempre é o mesmo. Uhum. Quase sempre. Mas alguns orientadores acompanham o desenvolvimento do ser na matéria, principalmente quando esse ser traçou para si mesmo uma missão em capítulos. Ou seja, ele vem uma vez, desenvolve alguma coisa, volta com o mesmo objetivo e a mesma missão, porque é uma missão difícil de ser alcançada. Isso. E aí, esses orientadores da humanidade são quase sempre os mesmos. Muda uma coisa ou outra, dependendo do estágio em que a missão está. Às vezes, o ser precisa de orientadores um pouco diferentes daqueles que orientaram da última vez. Mas isso é algo que é decidido em conjunto. As pessoas costumam dizer, não é o discípulo que escolhe mestre, é o mestre que escolhe discípulo. Não é bem assim. É uma decisão em comum, em conjunto, porque entre espíritos imortais não tem um maior que o outro. Não tem um que decide e o outro que obedece. São decisões tomadas de comum acordo entre todos os seres que compõem a mônada.
Coisa que para a gente aqui é difícil, mas que fora da matéria é muito fácil. Porque fora da matéria não há dualidade, então as coisas são o que elas são e se desenvolvem da maneira que o universo precisa que elas sejam, e não do jeito que cada um quer. Fora da matéria não tem esse negócio de vai ser do jeito que eu quero. Não, vai ser do jeito que precisa ser e todos nós concordamos com isso. São É decisões assim. consensuais, então, podemos dizer. Isso. E é por isso que o consenso, você quer o céu sobre a terra? Faça consenso e você terá. Perfeito, muito bem. Bom, então agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco, em que a gente vai falar sobre como entrar em contato com os nossos mentores, guias e orientadores. Vem com a gente. Guida, no bloco anterior, você disse para a gente que não tem como usar intermediário para falar com o nosso guardião, né? Que ele fala diretamente com a gente e que a gente pode, se a gente quiser, buscar esse contato. Mas a gente sabe que existem diversas entidades por aí que usam intermediários, que usam médiums, né, canais, e que falam com as pessoas. Nós conseguimos falar com alguns dos nossos mentores dessa maneira? Como que isso é possível de ser feito? Nós podemos entrar em contato com todos os 8 seres que compõem a nossa mônada. Pensa assim, você é o 9º elemento de uma equipe com 9 seres. E você está fazendo o trabalho mais difícil. Mais difícil porque você está na dualidade limitado. Eles não estão. A melhor maneira de conseguir contato com esses seres é manter uma prática espiritual qualquer, com ritmo e constância. Sem prática espiritual com ritmo e constância, é impossível entrar em contato direto com os seres da mônada. Porque é assim. Os seres da mônada estão na 4ª dimensão abertos o tempo todo para nos receber e conversar conosco, e muitos deles estão falando conosco. Mas é preciso que você faça. É verdade. E para que a gente escute, a gente precisa fazer um pouco de silêncio. Eu costumo dizer assim: você tem um rádio na sua casa, liga na Rádio Cultura. Você fica aquela musiquinha clássica lá, o tempo todo tocando, né? Ou sei lá, qualquer outra rádio, com uma programação suave. Mas aí tem um monte de barulho na sua casa. De repente, seu filho liga a TV, sua empregada começa a usar a batedeira, o liquidificador, e do lado tem uma obra, e você, de repente, não escuta mais aquela musiquinha que está ali o tempo todo. Para você escutar, vai precisar fazer um pouco de silêncio. Pois é, os nossos mentores estão sempre falando conosco. Olha, presta atenção, cuidado com isso aqui, olha ali. Eles estão sempre falando. Nós é que não conseguimos ouvir. Com a prática espiritual, com ritmo e constância, você faz um centramento e um silêncio interno. E aí você vai conseguir ouvi-los em algum momento. Mas não adianta você fazer um silêncio hoje. Bom, peraí, deixa eu ver se eu escuto. E no dia seguinte não fazer mais. É preciso ritmo e constância. Ou seja, todos os dias, sempre naquela mesma hora e naquele mesmo local de preferência. E aí, a melhor prática é a prática do yoga, que conduz diretamente à meditação, que é esse estado de silêncio necessário para que você escute, mas qualquer prática espiritual que busque silêncio interior, no qual eu consigo ouvir a voz dos meus mentores, vai funcionar. E aí você escuta. Certo. Quando você não consegue, mesmo? Qualquer pessoa mesmo.
Porque nós somos todos iguais, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na dualidade. Qualquer um de nós que faça silêncio interno suficiente, a partir de uma prática espiritual, vai conseguir. Mas aí, como a gente não consegue, não é? Muito barulho, muita coisa falando aqui, muita coisa falando. Então, os próprios orientadores da humanidade criaram essa maneira, que é alguns seres, que a gente chama de canais ou médiums, conseguem, mesmo nessa confusão, nesse barulho, porque é missão, não é dom, é eles são missão. seres escolhidos? Não, eles são seres que em algum momento tiveram algum problema com a prática espiritual e com os meios de comunicação, com o uso inadvertido e impróprio da energia. O uso negativo da energia em outras vidas traz a necessidade de utilizar bem a energia. E esses são os canais, os médiums. Você está me dizendo que os médiums são médios por uma questão kármica, então, basicamente? Sim, basicamente. Então, esses médiums, esses canais, que não importa se eles estejam equilibrados, por isso que não importa se eles estão equilibrados ou não equilibrados, eles não têm que ser seres que cultivam, não, é karma. Então, vai aparecer e eles vão ter que lidar com isso, e as próprias entidades vão orientá-los como fazer isso. Olha aqui, você faz assim, vai ali, não faz isso, leva uma vida um pouco mais regrada, olha o centramento. É por isso que exige um treinamento que em algumas religiões você precisa fazer sua cabeça, você precisa seguir certas regras, você precisa fazer umas coisas aqui. Para quê? Para que essa comunicação, que é natural em você, ganhe um aspecto mais harmonioso, equilibrado, bom, para que você possa fazer isso sem ter muitos efeitos colaterais, e que você possa, assim, servir de canal para orientar a humanidade. Porque as entidades todas que aparecem em todas as linhas espirituais são os mesmos mentores da humanidade. E eles a função deles é orientar os humanos. Por quê? Porque a função humanidade não precisa ser exercida com sofrimento. E os orientadores da humanidade, a missão deles é orientar os humanos para que eles cumpram o que esse espírito imortal que se manifesta através deles cumprir, sem sofrimento, porque não precisa sofrer. Então, se você conversa com uma entidade, tudo que ela quer é que você compreenda que é possível viver na matéria sem sofrimento. E esse é um dos motivos pelos quais os nossos vídeos se chamam Uma Vida Melhor na Matéria. Sim. Porque o mentor que orienta isso, ele quer que as pessoas estejam na matéria, experimentem o que esses espíritos imortais decidiram experimentar, sem sofrimento. Então, qualquer um pode ter contato com os seus mentores, mas precisa fazer silêncio interior para isso. Perfeito. Ou então, utilizar os canais para ter uma conversa que esclareça algumas coisas e torne tudo mais simples, porque é simples. Entendo. E eu queria saber também, Guida, se a função mentores da humanidade, ela também pode ser escolhida por livre e espontânea vontade, assim como a função humanidade, você disse que a gente poderia. Ou seja, se depois dessa vida aqui a gente quiser orientar a humanidade, quiser orientar um ser, nós podemos fazer isso? E da mesma forma, claro, mentores que hoje são mentores da humanidade,
podem entrar nessa enrascada em que a gente está também? Podem encarnar? Podem. Como eu disse uma vez aqui, o espírito imortal é livre, com uma liberdade que a gente tem dificuldade de imaginar. Então, vamos supor, Murilo, que você saia da matéria, tomara que não seja logo, porque nós precisamos muito de você aqui, mas vamos imaginar que você saia da matéria e você queira ser um orientador da humanidade. Você será. Claro que tem pressupostos, do mesmo jeito que tem pressupostos a ser cumpridos pelo espírito quando ele decide, quando ele se decide pela função humanidade. Ele tem que escolher seus pais, ele tem uma série de coisas. Então, um orientador da humanidade também vai ter que cumprir alguns pressupostos. Mas sim, qualquer espírito imortal pode ser um instrutor da humanidade desde que deseje isso. Com certeza. Certo. Você pode falar um pouquinho sobre esses pressupostos? Sobre esses pressupostos, é preciso, para ser um orientador da humanidade, é preciso ter criado vínculos de amizade com os humanos enquanto esteve na matéria. Porque é impossível orientar os humanos sem ter criado vínculos verdadeiros de amizade, que é o amor incondicional. Os mentores costumam dizer que só existe um sentimento, um amor incondicional, que para nós aqui na matéria se chama amizade. Ah, mas o amor entre a mãe e o filho, amizade. Mas e o amor sexual afetivo? Amizade. Isso então. Mas e... Não, todos os amores se destinam a se transformar em amizade. E o que é amizade? Eu aceito você como você é e me sinto aceito como eu sou. Seja lá o tamanho dos meus desequilíbrios e dos seus. E para ser um instrutor da humanidade, só é necessário um pressuposto: que eu tenha criado vínculos de amizade verdadeira, que são eternos, a amizade é eterna. Ela se manifesta em todas as dimensões e é o que une os seres. E alguns seres só querem estar na matéria para criar esses vínculos. É o objetivo deles. Então, por que tantos espíritos imortais querem vir à matéria e passar por isso que a gente considera uma enrascada? Por dois motivos: por amor ao universo manifestado e para gerar energia que move o universo, e para criar vínculos eternos de amizade. Só tem esses dois motivos. Aí o sujeito vem. Por causa dessas duas coisas, ele vem. E aí, um instrutor da humanidade é alguém que tem vínculos de amizade com muitos seres. Por isso, viveu muitas vidas e compreende todas as enrascadas nas quais os seres humanos se metem. Ele olha para aquilo e fala: conheço isso. Olha lá, vamos resolver isso. Isso aqui, eu conheço esse negócio. Eu sei, porque quando um mentor fala, eu sei o que você está vivendo, ele sabe mesmo. Ele já viveu isso e pode dizer: calma. Por isso que o mentor é tão calmo, tão seguro. Ele fala: isso daí, olha, é assim. Por quê? Porque ele teve tantas vidas na matéria que ele conhece isso. E tem mais uma coisa: e ele te conhece, porque um mentor não pode ser seu mentor se ele não tiver criado um vínculo de amizade verdadeira com você. E aí, eu já sei qual é a pergunta que está na cabeça de todos vocês, mas todos os humanos conseguem fazer isso? Porque a gente olha em volta e fala assim: poxa, mas se o mentor precisa ter criado vínculos de amizade com os seres, e parece que ninguém é mais amigo de ninguém, como é que fica? Não é verdade. Todo ser humano
é capaz de criar vínculos verdadeiros de amizade com outros seres, e criam. E não precisa ser uma coisa grandiosa, pode ser uma coisa muito simples. A única coisa que precisa é mútua aceitação. E isso acontece com os seres. E um orientador da humanidade é alguém que criou esses vínculos com muitos humanos. Certo. É Ok. isso. Às vezes o orientador só criou um vínculo com um humano. É suficiente. Mas a maior parte dos orientadores da humanidade criam vínculos com muitos seres. Muito bem. Guida, rapidamente, para a gente fechar, uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando a gente morre, na hora do desencarne, os nossos orientadores vêm até nós? Se você tiver cultivado um mínimo de centramento, um mínimo de... Se você tiver resolvido suas culpas, seus medos e seus apegos, não precisa ter resolvido de uma maneira completa, mas se você tivesse dedicado a isso, um dos seus mentores estará ali, esperando por você, no momento do desencarne. Muitas vezes as pessoas vêm. Muitas vezes elas não vêm, mas assim que desencarna, o mentor fala, estou aqui. E normalmente o que o mentor diz é, deixe tudo para trás e venha comigo. Por isso que é preciso desenvolver esses vínculos de não muita culpa, não muito medo, não muito apego, porque senão culpa, medo e apego vão fazer com que você não consiga seguir o mentor que está dizendo para você, deixe tudo para trás e venha comigo. Todos os seres humanos têm a seu lado, ou imediatamente depois que morrem, um mentor dizendo isso para eles. O problema é que nem todos conseguem seguir o mentor, porque estão com culpa, medo ou apego. Aí isso torna impossível até ouvir o mentor, mas ele está ali. Guida, muito obrigado por essa conversa novamente. Foi ótimo a gente saber sobre mais essa função que existe no universo. Nós teremos mais vídeos para falar sobre as outras funções do universo, mas hoje a gente fica por aqui. Eu te convido para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito ou se inscrita, para curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. E nós voltamos, é claro, na próxima quinta-feira. Guida, até lá. Até lá, fiquem bem e cuidem-se, tá bem? Tchau, pessoal.